Você está na Educa Web Radio. Educa Web Radio. Bom, pessoal, estamos de volta aqui com o programa Conexão Educa, a entrevista com o Brando, com o Josilmar. E vamos lá. Brando, Josilmar, em poucas palavras, se o governo pretende aumentar a sua arrecadação para poder aumentar despesas, é isso? Essa é a regra. Para ele poder gastar mais, ele tem que arrecadar mais para ficar dentro da meta de superávit fiscal. O grande problema é, e se não arrecadar mais? O que vai acontecer? Aí vai ter um imbróglio político que eu passo pro Brando. Não, mas aí a questão é mais profunda, porque não é só imbróglio político, é uma questão também econômica. Para arrecadar mais, a economia tem que estar melhor. Sim. E aí você tem uma discussão que até o pessoal, como a nossa colega Roberta Muramatos, que pode ser convidado um dia aqui também para o programa, que trabalha com a ligação, a conexão da psicologia com a economia. Existem expectativas nos agentes econômicos, mas essas expectativas também existem, por exemplo, no campo da política. Vamos pensar assim, quando foi indicado o nome do Haddad, um monte de críticas que o Haddad havia sido ministro da Educação, que, embora o Haddad foi o criador da tabela FIPE, ele não tinha experiência, ele fez uma piadinha dizendo que não tinha ido bem na prova, alguma coisa assim, pronto. Haddad não tem competência, né? Enfim, como se Paulo Guedes fosse o grande sumidade da economia do século XX. Mas, de qualquer maneira, as pessoas vão aprendendo, não é? E o que acontece? Hoje, o Haddad tem um trânsito melhor no mercado por ter sido ponderado, mas aí o que aconteceu? Haddad me vem e faz uma afirmação que irritou profundamente o Arthur Lira, dizendo o seguinte, este Congresso e esta tem um poder muito maior, tem um poder excessivo. Quase excessivo. Claro que o PT é um partido que eu sempre costumo dizer que é aquele pessoalzinho que desce lá para a quadra do condomínio e o menino leva a bola e o jogo de camisa. Enquanto o time dele tá ganhando e ele manda no jogo, tá tudo bem. Tomou um gol, começou a virar, ele pega a bola e vai embora. Né? Como de fato aconteceu outro dia com o amiguinho do Henrique aqui. Começou a perder o jogo, o menino não teve dúvida, pegou a bola e subiu para casa. O PT tem uma cultura muito hegemonista, ou seja, ele sempre quer mandar e determinar. Outros também, mas um comportamento de uma parcela da esquerda é essa ideia de construir a hegemonia, pegando espaços em todos os locais em que existem ações coletivas e políticas. Mas hoje o Haddad tem uma melhor recepção do que era antes. Significa que isso vai desenvolver a economia? Não significa, mas já há, pelo menos do primeiro semestre para o segundo, uma perspectiva de melhora. O governo tem tido, nesses últimos meses, nesse último mês e nessas últimas semanas, tirando algumas questões mais pontuais, colhido boas interpretações por parte da população de que já há um rumo no governo. Então a gente tem pesquisas. Te dou a palavra num segundo e passa a bola já, Josmar. Existem pesquisas, a última Genial Quest mostrou que a aprovação do Lula subiu 10 pontos entre aqueles que foram eleitores do Bolsonaro no segundo turno e a aprovação do Lula melhorou no segmento do eleitorado evangélico. O que significa isso? Que ganhar em casa é uma coisa, mas ganhar na casa do adversário é mais difícil. Ontem o São Paulo perdeu lá fora, na altitude, mas fez um gol, né? Depois de eliminar o Corinthians, tudo mais, e embalar, perdeu, vai trazer o jogo para casa. A grande questão é que para o governo pontuar melhor, ganhar uma melhoria sensível dentro do eleitor bolsonarista e dentro do segmento evangélico, significa um respiro. E por que eu estou dizendo isso? Porque você tem melhora da expectativa no mercado, melhora da expectativa no ambiente político. Quando as expectativas melhoram, você cria ali um ciclo virtuoso de boas notícias, em que o comentarista econômico, político, a mídia, você começa a criar. Significa que vai dar tudo certo? Não, porque tem aquela história, tem que combinar com os russos, né? Foi aquilo lá da Copa, lá com o Feola. Mas a grande questão é que já há uma mudança.
não sabemos se será sustentável, mas já há uma mudança. Eu só queria dizer que o cargo de Ministério da Fazenda sempre teve mais sucesso quando foi ocupado por políticos, e não economista. Você teve na ditadura militar, que você não precisava negociar com o Congresso, o Ministério da Fazenda e do Planejamento eram ocupados por economistas, Delfim Neto, Mário Henrique Simonsen e por aí vai. Então, quando houve a transição na Nova República, para a democracia, continuou-se com essa ideia, tem que ser economista aí. Mas aí o traquejo, aí precisava de uma negociação com o Congresso, e isso não existia. Você fracassava muitas vezes nesses planos econômicos mirabolantes que a equipe econômica pensava, passava até que era aprovado, mas a coisa não dava certo, sempre era boicotado, sim. Não, e nisso que você está falando é interessante, porque a gente não pode acreditar que aquilo que está no governo, no Estado, deriva de uma decisão tecnocrática, de um cientista esclarecido que sabe tudo e vai moldar a realidade a partir da sua vontade, né? O Fernando Henrique, quando ele voltou de Nova York, Fernando Henrique estava lá em Nova York, tocou o telefone e o Itamar queria falar com ele. A moça foi e falou assim, ministro, o presidente. Aí o Itamar falou, olha, eu vou colocar você como ministro da Fazenda. Ele falou, pelo amor de Deus, não faça isso. Eu tô viajando o mundo para dizer que o Brasil é sério, tá? No rumo o senhor vai trocar de novo, ministro? Eu vou pensar, depois eu ligo. Fernando Henrique voltou para a mesa tenso. Uhum. E aí, quando deu meia-noite e pouco, chegou a funcionária lá da embaixo e falou assim, olha, ministro, o presidente disse que não precisa mais do senhor hoje. Fernando Henrique foi dormir. De manhã, Dona Ruth liga, você tá louco? Mas por quê? Né? A gente que é casado sabe que às vezes acontece isso, né? Logo de manhã, tá louco? Você tá louco? Ela falou assim, não, mas por quê? Porque como é que você vai ser ministro da Economia, da Fazenda? Não, eu não vou, mas seu nome saiu no Diário Oficial. Ele pega o telefone e liga pro Itamar e fala, presidente, o senhor falou que voltaria a falar comigo e disse que não precisava mais de mim. Pois é, não precisei, eu decidi e a repercussão tá ótima, volta pro Brasil. Fernando Henrique desembarca no aeroporto, aqui, dá uma entrevista, dizendo o problema do Brasil é, em primeiro lugar, a inflação, em segundo lugar, a inflação e em terceiro lugar, a inflação. O que aconteceu, Fulvio e Josilmar? Um político experiente montou uma equipe capaz de equacionar um problema gravíssimo, estrutural. O Fernando Henrique fez uma chamada pedagogia democrática. Teve uma diferença com os outros planos. Eles decidiram que ninguém faria algo que antes não fosse comunicado de maneira clara e didática, e Fernando Henrique é um professor, para a sociedade, que não haveria confisco, congelamento. Você, né, Fulvio, Josilmar, quer dizer, eu era criança, vocês um pouquinho menos criança, talvez, não sei, mas quando teve o congelamento, né, do Collor, aquilo ali foi terrível, não é? Então, terrível nisso, Fran. Não, porque, só um parênteses, o que teve de empresa que fechou, encerrou suas atividades. Suicídio. E o que teve de empresário que se matou, você não faz ideia. Não, então, aí que tá. Então, assim, a política e a economia, elas dialogam. Eu tava com saudade de estar num programa com um economista junto comigo, porque já faz alguns anos que toda vez que o cientista político está na televisão, tá um advogado do lado, que é para saber quando o presidente, o ex-presidente, ou o ministro, ou o deputado vai ser preso. Aí eu falo um pouquinho de política, já vem meu colega, sim, tá certo, mas tem essa questão, porque esse crime, quer dizer, olha a situação que a gente tem, não é? A gente tem, Lula foi preso, Temer foi preso, Bolsonaro investigado, quer dizer, é um negócio, Dilma sofreu processo de impeachment, a situação não é fácil. E aí a gente até conversava em off aqui para nossa audiência,
quando o Josilmar falou sobre o voto distrital, o voto distrital misto, que é uma questão da reforma política, né? Que isso melhoraria, mas uma reforma que é muito difícil de ser iniciada, porque tem que depender de quem mora na casa querer reformar a casa morando lá e perder alguns dos seus espaços de privilégio, não é? Mas não é uma coisa simples você pensar esta reforma ou esta situação da política. Seria melhor que nós tivéssemos uma outra política, mas a política que nós temos é essa. O velho Maquiavel, e eu dei aula disso a semana passada para os meus alunos, escreveu no Príncipe no século XV, a política é o que ela é, e não o que a gente gostaria que ela fosse. Muito bom, muito bom. Bom, ouvintes, espero que vocês estejam gostando aqui do nosso papo. Nós vamos para mais um breve intervalo e já já retornamos.